Será que vai dar em pizza tudo isso que está acontecendo em território nacional brasileiro? Está vindo coisas gigantes, grandes, poderosa, bombástica. Eu quero garantir a vocês que ele vai terminar. Só que Deus vai fazer vir de fora do Brasil todo o poderio dele para dentro do Brasil, assim como vai fazer na Venezuela. Não vai ter ninguém que defenda o Brasil, porque as provas serão grandes, gigantes, são coisas bombásticas. Aí acabou. Satanás perdeu. A hora chegou. Vai ser sem pena e sem dó. A fileira de dominó está crescendo a cada dia. Eu, de um golpe só, vou destronar todo o mal. Vem um rolo compressor destruidor. Deus vai libertar o Brasil de toda justiça, de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda mentira, de tudo mal. Deus está dando um combustível ao povo brasileiro. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Deus me falou uma coisa na madrugada em oração. Aí eu estava comendo. E eu ouvi, e o senhor não terminou de dizer, mas eu ouvi um pouco. E eu vou dizer qual é o anseio de vocês, sem vocês me perguntarem. O anseio de vocês, sem vocês me perguntarem, é esse. Quem está pensando assim, será que vai dar em pizza tudo isso que está acontecendo em território nacional brasileiro e nada vai acontecer? Será que vai dar em pizza isso que está acontecendo em território nacional brasileiro e nada vai acontecer? Quem está pensando assim, diga eu. O mérito não vai ser de autoridade nenhuma sobre o território nacional brasileiro, pois os mesmos poderiam estar, todos eles, de mão amarradas, atadas. Mas o mérito é de Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai fazer o seguinte: está vindo coisas gigantes, grandes, poderosa, bombástica. Está vindo coisas poderosas, gigantes, bombástica, que não vai depender do território nacional brasileiro. Vai depender exclusivamente de Deus e de autoridades fora do Brasil. Autoridades fora do território nacional brasileiro vai fazer a vontade de Deus, mesmo que os que estejam aí, senadores e deputados, não alcancem o que eles querem alcançar, porque muitos de vocês estão perguntando, será que vai dar em pizza? Não, não vai dar. Por causa de Deus, a honra e a glória é de Deus. E esse combustível está sendo dado por quem? Por Deus. Não é por autoridade nenhuma sobre a face da terra. Nem tampouco nenhuma autoridade, senador, deputado, Bolsonaro, ninguém sabia. O que Deus começou, eu quero garantir a vocês, ele vai terminar. Eu vi um poderio muito grande nos Estados Unidos, eu vi um poderio muito grande fora do Brasil, se levantando contra qualquer mal do Brasil e a favor das coisas boas do Brasil. Pode fazer macumba, feitiço, bruxaria, encantamento, o que quiser.
eu quero dar um alerta aqui. A justiça de Deus nunca acaba em pizza. Nunca. A confiança de muitas autoridades que não vai dar em nada é maiores porque sabem de alianças que foram feitas. Alianças grandes e poderosas que foram feitas em todas as áreas para que não dê nada. Só que Deus vai fazer vir de fora do Brasil todo o poderio dele para dentro do Brasil, assim como vai fazer na Venezuela. Vai fazer no Brasil. A aliança daqui, do consórcio maligno, pode vir o que for, não vai nos abalar. Mas aí vai, porque vem as Nações Unidas. Não vai ter ninguém que defenda o Brasil. Ninguém. Porque as provas serão grandes, gigantes, são coisas bombásticas. Isso na parte espiritual. Então sai da física por completo e entra na parte espiritual completa. Aí acabou. Satanás perdeu. Deus só quer que vocês se preparem para todos os acontecimentos que Deus vai fazer em território internacional. Eu não estou nem falando do Brasil agora. Internacional. O que interessa ao povo de bem brasileiro está fora do Brasil. Vai vir para dentro do Brasil com tudo. Vai vir coisa grande. Vai vir coisa grande aí e é poderosíssima, completamente destrutiva. Compartilha com mais 7 mil pessoas. Compartilha com mais 7 mil pessoas. O que está vindo aí é destrutivo. Vem sem pena. O que está sendo organizado fora do Brasil é milhões de vezes maior do que foi organizado no Brasil nos últimos 5 anos e meio. Nos últimos 5 anos e meio, o que foi organizado dentro do Brasil, em 2 anos, ou menos de 2 anos, o que está sendo organizado fora do Brasil é milhões de vezes maior. E vai vir com a tona para cima com tudo e é completamente destrutivo. Destrutivo. E aí, Deus manda dizer uma coisa. Vai ser sem pena e sem dó. A parte que eu estava receoso, que era a parte espiritual, né, e vai acontecer a partir de agora. Agora não volta mais atrás. Não tem como voltar não. Não existe como voltar atrás. Vai acontecer fora do Brasil coisa gigantesca que Deus vai fazer a justiça no território nacional brasileiro. E aí, a fileira de dominó está crescendo a cada dia. Está crescendo a fileira de dominó. Está crescendo a fileira de dominó. Isso Deus não volta atrás. A aliança maligna estava apostando que não ia dar nada. Não, aqui a gente que não vai dar nada. Mas o rolo compressor, agora eu encerro aqui, veio um rolo compressor destruidor. Eu vou dizer, diário do profeta, veio um rolo compressor destruidor. Veio um rolo compressor destruidor. E esse rolo destruidor que vem de lá não está aliançado com nada e nem com ninguém, a não ser de fazer aquilo que Deus manda. E o que é que Deus manda? Deus vai libertar o Brasil de toda justiça, de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda mentira, de todo mal. Segundo os sonhos que eu venho tendo, eu vejo a libertação do Brasil pelas mãos todo-poderoso de Deus e não de homem nenhum. Deus está dando combustível ao povo. Deus está dando um combustível ao povo brasileiro, que esse combustível será tão grande, milhões de vezes maior do que Deus deu a eles. Deus está dando a vocês. Esperem, porque esse combustível vai chegar. Pessoal, todos vocês que estão do outro lado me assistindo agora nesse momento, tá? Vocês estão de pé? Sentem, gente, tá? Senta, respira fundo, porque a partir de agora eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês uma bomba gigante que acabou de explodir dentro do STF
agora, neste exato momento, gente, tá? E essa bomba atingiu em cheio o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Uma tragédia acaba de ser anunciada, uma notícia bombástica acabou de ser divulgada direto dos Estados Unidos, gente, tá? Eu vou trazer aqui uma matéria do jornal O Globo, mais precisamente a jornalista colunista Malu Gaspar, que teve acesso aqui com exclusividade a uma informação que o governo Trump, gente, tá? Está preparando para o ministro Alexandre de Moraes. Muitas pessoas vêm se perguntando, gente, mas não tá demorando essas sanções contra o Alexandre de Moraes? Eduardo Bolsonaro já divulgou, Paulo Figueiredo já divulgou, Ana Paula Henkel divulgou, outros aí divulgaram, mas até hoje nada foi divulgado. Gente, a Malu Gaspar, do jornal O Globo, acabou de ter acesso aqui a uma notícia bombástica, porque além dessas sanções que estão sendo preparadas aí agora contra o ministro Alexandre de Moraes, o governo Donald Trump está preparando mais uma punição, gente, tá? Além das sanções, o governo Trump está preparando mais uma sanção, mais uma punição. E essa outra punição, ela é muito mais forte do que as sanções que estão sendo preparadas aqui agora neste exato momento, gente. É uma notícia bombástica, tá? Que caiu como uma tragédia, desespero total, gente, tá? Até o Lula, tá? Entrou em pânico. Eu vou trazer todas as informações referente a essa questão. Todo mundo, gente, entrou em pânico. Essa notícia abalou as estruturas do STF de Brasília. É uma punição muito maior do que essa que vem sendo anunciada pelo Eduardo Bolsonaro. E, gente, tá? Pegou todo mundo de surpresa. O governo Trump está preparando uma punição, uma sanção muito maior do que essa que vem sendo divulgada aí pelo Ministério de Estado lá, o secretário de Estado, Marco Rubio, gente. É uma outra punição. É bombástico, gente. Vocês não têm noção. Eu tô aqui até tremendo quando eu tive acesso aqui a essa notícia. Eu vim correndo trazer aqui pra todos vocês. Lula, gente, tá completamente desesperado com essa notícia que acabou de ser divulgada e acabou de fazer aqui um pronunciamento bombástico. O Eduardo Bolsonaro acabou de conceder aqui uma entrevista, tá? Soltou uma bomba com relação a essas sanções contra Alexandre de Moraes. E o STF, gente, em meio à pressão dos Estados Unidos, acabou de tomar aqui uma medida, acabou de tomar uma decisão bomba, gente, tá? O STF, tá? Com a pressão que vem sofrendo do governo americano, Donald Trump, acabou de tomar aqui uma decisão, gente. É uma bomba que atinge o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em cheio, gente, tá? Claro que eu vim correndo na velocidade da luz para trazer essa notícia bombástica. E além dessa, gente, tem umas outras informações que eu separei com muito carinho para trazer para você inscrito aqui no nosso canal. Falando nisso, eu tô falando com você. Você já tá inscrito aqui no nosso canal? Você já tá fazendo parte aqui da nossa família? Ainda não? Sabe, tem muita gente que acha que tá inscrito, mas não tá inscrito. Então, se você caiu de paraquedas aqui pela primeira vez também, dá uma confirmada aqui embaixo. E lembrando, ó, que para se inscrever aqui é totalmente gratuito. Você não paga absolutamente nada, nem um centavo, não tem SPC, não tem Serasa, não tem Pix, não tem mensalidade, não tem nada, gente. É totalmente gratuito vocês estarem inscritos aqui no nosso canal. Então já confere aqui embaixo, tem a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, clica em cima. Clica em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, gente. Eu tô aqui até tremendo para trazer essa notícia bomba direto dos Estados Unidos. Gente, uma punição bombástica está sendo preparada para o ministro do STF, que assim, abalou as estruturas do STF, do governo. O Lula entrou em desespero, tá todo mundo em pânico. Deixa eu já logo trazer essa notícia bombástica aqui do dia, gente, tá? Matéria divulgada pela colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar, tá? Ela aqui na tela, gente. Teve acesso a uma informação, uma notícia, gente, tá? Que está sendo anunciada como uma tragédia no STF. E essa notícia atingiu em cheio. É uma bomba que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Prestem atenção, larguem tudo que vocês estão fazendo, gente, porque além dessas sanções, né, previstas para serem aplicadas contra o Alexandre de Moraes, que já foi divulgada pelo Eduardo Bolsonaro, Ana Paula Henkel, Paulo Figueiredo, pelo próprio, né, secretário de Estado Marco Rubio, parece que o governo Trump está preparando mais uma outra sanção contra o Alexandre de Moraes, que é muito mais severa do que essa que está sendo preparada. Vejam só, agora acho que está explicado o motivo de estar demorando um pouco aí a divulgação dessas sanções. O próximo passo da ofensiva contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, gente. Vejam o que o governo Trump está preparando contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. O governo Donald Trump já prepara uma nova frente de ofensiva, ou seja, não é essa que está sendo prevista aí não, gente. Essa aí já está batido o martelo. O governo Trump já está preparando uma nova ofensiva, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, tá aqui, em reação à abertura de um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. A matéria deixou bem específico, gente, tá? Essa nova ofensiva, nova frente ofensiva, tá, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é uma reação, tá, pelo fato do Alexandre de Moraes ter aberto um inquérito contra Bolsonaro, ou seja, o governo Trump é uma espécie de vingança, né,
contra Alexandre de Moraes, tá? Na corte. Após anunciar restrições na concessão de vistos a autoridades descritas pela diplomacia americana como cúmplices da censura a americanos e admitir a possibilidade de sanções contra o magistrado, ou seja, gente, a questão, né, da restrição dos vistos, que já vinha sendo ventilada nas principais matérias, e com relação àquela lei Magnitsky, gente, tá? Com violação de direitos humanos, censura, tá aqui, ó, a censura, tá aqui, isso que já vem sendo anunciado aí há algumas semanas, tá? O que acontece? A Casa Branca, tá aqui, gente, presta atenção, a Casa Branca agora cogita evocar uma lei dos anos 70 para impor restrições amorais. Gente, vocês estão entendendo aqui onde a matéria, o que a Malu Gaspar teve acesso à informação que está divulgando aqui ao povo brasileiro? A Casa Branca agora cogita evocar uma lei dos anos 70 para impor restrições a Alexandre de Moraes. Eu não estou acreditando nisso aqui. Segundo fontes familiarizadas com a articulação entre aliados de Jair Bolsonaro e integrantes do governo dos Estados Unidos, a administração Trump agora pretende acionar, preste atenção, a International Emergency Economic Power Act, IEPA, gente, na sigla em inglês. Legislação implementada pelo governo Jimmy Carter em 77. Uma lei, o governo Trump vai usar uma lei de 77 para trazer uma nova punição contra o Alexandre de Moraes, que prevê restrições financeiras contra indivíduos ou entidades estrangeiras que ameacem a economia americana. No passado, a lei foi usada pela gestão Barack Obama, 2009 e 2017, para adotar sanções contra hackers estrangeiros que deflagram ataques cibernéticos contra os Estados Unidos, bem como representantes do regime de Nicolás Maduro na Venezuela e por George W. Bush, para congelar ativos de indivíduos ligados a organizações terroristas. Segundo o próprio Congresso americano, o texto é parte fundamental do mecanismo de sanções econômicas dos Estados Unidos pós-guerra. Entre os argumentos que embasaria a medida está o de que decisões do ministro trouxeram impactos econômicos para a rede social X. Gente do céu! As decisões de Alexandre de Moraes teve impacto econômico nos Estados Unidos. Por isso, o governo americano está ali resgatando essa lei de 1977 para aplicar mais sanções contra Alexandre de Moraes, gente. Então, as sanções a empresas, né, de satélite da rede social X, companhia de satélite Starlink, empresas sediadas nos Estados Unidos e pertencentes ao bilionário Elon Musk, que foi assessor sênior de Trump na Casa Branca até a semana passada e chefiou o Departamento de Eficiência Governamental. A princípio, a medida viria antes da chamada pena de morte financeira, as sanções da Lei Magnitsky criada no governo Obama para punir autoridades estrangeiras violadoras de direitos humanos. Vocês estão entendendo aqui, gente, tá? A princípio, a medida viria antes da chamada morte financeira, as sanções, Lei Magnitsky criada no governo Obama para punir autoridades. Meu Deus, gente. A lei proíbe que empresas americanas realizem qualquer transação ou negociação com os sancionados, o que deverá prejudicar o acesso do ministro a cartão de crédito, bancos em qualquer serviço prestado por companhias sede Estados Unidos ou mesmo de instituições estrangeiras que usam companhias intermediárias em situações do solo americano. Meu Deus, essa sanção é semelhante à IEPA, que na prática impede que qualquer empresa americana faça transações com quem integra a lista de sancionados e derruba por tabela os vistos arrolados. A Lei Magnitsky vai além e permite, por exemplo, o bloqueio e a desapropriação de ativos e propriedades em nome dos alvos. Essa etapa, que já foi discutida na Casa Branca, deverá ficar para mais adiante, segundo aliados de Eduardo Bolsonaro. Então, essa aqui que está sendo anunciada agora, que é essa lei de 1977, essa etapa já foi discutida na Casa Branca e deverá ficar para mais adiante, segundo aliados de Eduardo. Enquanto a IEPA depende de uma ordem executiva assinada por Trump, a Lei Magnitsky depende de trâmites burocráticos complexos dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, inclusive pelas dimensões das restrições, que devem se estender à esposa de Moraes. A esposa de Moraes está aqui, gente, tá? Essa deve se estender à esposa de Moraes, que é advogada, e outros ministros do STF. Gente, que matéria bomba da Malu Gaspar. Na conta de bolsonaristas, as restrições a visto de autoridades estrangeiras anunciadas pelo Marco Rubio na última sexta-feira representam o pontapé oficial das medidas a serem tomadas contra o magistrado. As punições seriam direcionadas aos cúmplices de censuras contra a liberdade de expressão de cidadãos americanos e empresas sediadas nos Estados Unidos, que para aliados de Bolsonaro e de Trump se aplicam as decisões de Moraes e do Supremo contra o X e contra a empresa do bilionário Elon Musk, a Starlink. Ou seja, essa nova sanção se aplica por causa de toda essa questão envolvendo Elon Musk, as empresas, né, do X, a Starlink, segundo o governo americano, está acusando, né, de crise financeira, né, essas decisões do Alexandre de Moraes, tá? Ainda que o Departamento de Estado, por hora, tenha mantido a posição de não divulgar o nome dos portadores de vistos suspensos sob o novo regramento, a própria gestão Trump fez questão de incensar a percepção do que se trata, né, de fato, de uma medida direcionada
contra Alexandre de Moraes. Ou seja, por A mais B, o governo Trump está deixando bem claro que o ministro Alexandre de Moraes deve sofrer essa restrição de visto, gente, tá? Tá aí. Gente, eu tô impactada. O próximo passo da ofensiva contra Alexandre de Moraes, gente, tá? Além das restrições de vistos, além da lei Magnitsky, tem aí essa questão, né, dessa lei de 1977. Meu Deus do céu, gente. Essa aqui agora, essa deve ter doído. Por causa de impactos econômicos, gente, tá? Essas restrições, punições do Alexandre de Moraes, das empresas, né, do Elon Musk, X, Starlink, Rumble, teve um impacto econômico nos Estados Unidos e por esse motivo ele deve ser mais uma vez sancionado, punido pelo governo americano. Meu Deus, gente. Imaginem o desespero que deve estar ali dentro do STF com essa notícia divulgada aqui pela Malu Gaspar. Ou seja, gente, tá? É uma pancada atrás da outra que o governo americano está preparando contra o ministro Alexandre de Moraes. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.